TechFlow by WarpCom. Bem-vindos ao TechFlow by WarpCom. Este é um espaço dedicado à tecnologia, à inovação, redes e cibersegurança. Vamos ter sempre aqui dois especialistas para falar connosco sobre estas temáticas. Hoje vamos fazer aqui um raio-x sobre o nosso mercado nacional, perceber a maturidade tecnológica e digital de Portugal, o papel do plano de recuperação e a evolução do mercado e o que efetivamente está a travar as empresas para tudo isto e também se o Estado é um exemplo. Portanto, temos hoje aqui Bruno Benha, da WarpCom, Director Solution Design and WarpDev, e deste lado comigo António Feijão, da Cisco, Country Digital Acceleration Manager. Sejam muito bem-vindos. Olá, obrigado pelo convite. Bom, temos hoje aqui este desafio para termos uma conversa. Bruno, vou começar exatamente por ti. Portugal 2020 e, mais recentemente, este plano de recuperação colocam a inovação tecnológica aqui como um grande driver no nosso país. Segundo a tua opinião, o que é que tu consideras? Estamos, de facto, bem encaminhados ou ainda estamos muito longe para conseguir alcançar? Acho que estamos bem encaminhados, mas estamos ainda um bocadinho longe dos objetivos. Não é por acaso que o Plano de Recuperação e Resiliência criou os chamados Digital Innovation Hubs, ou seja, são precisamente áreas, ou hubs, não é? Para juntar várias competências para podermos inovar. Porque um dos fatores que foi identificado até nos planos anteriores, nomeadamente no Portugal 2020, é que nós fizemos algumas coisas, mas não foi ao nível de inovação, foi mais tipo conectividade. Por exemplo, um dos 4 parâmetros que foram analisados pelo Índice Europeu de Digitalização da Economia e Sociedade foi precisamente a conectividade, os serviços públicos digitais, o capital humano e a integração. E não é que nós estávamos mais bem posicionados. Conectividade e nos serviços públicos. Mas a parte do capital humano e a parte da integração foi onde fomos menos reconhecidos. E porquê? E isto porquê? Porque realmente o capital humano, a inovação, tem a ver com as pessoas e com a capacidade de inovar. Portanto, claramente uma aposta que tem que ser nessa área. E o outro é a integração. E aqui a integração tem muito a ver com esta questão, lá está, dos hubs, das comunidades e dos ecossistemas que são precisos criar, que é preciso criar. Nós, em Portugal, vejo muitas vezes que é uma das dificuldades que nós temos é nessas áreas. E eu acho que muitas vezes os investimentos também têm que ser canalizados para aí, ou seja, trabalhamos mais em conjunto para sermos mais competitivos quer com empresas portuguesas, quer até com empresas estrangeiras. E só assim é que vamos conseguir acompanhar o ritmo da inovação. Dito isto, ou seja, há algumas tecnologias que também ajudam a desenvolver esta. E porquê? Porque estamos mais próximos das entidades, para podermos usar soluções que podemos aceder a aplicações que estejam em qualquer parte do mundo, mas com grande facilidade, e isso é um dos desafios. Pronto. Existem algumas soluções no mercado, e é isso que nós também, foi o âmbito aqui da nossa conversa, que é o chamado Software Defined Network, ou seja, que basicamente é poder gerir a rede, a infraestrutura da rede, independentemente quase do meio físico onde ela está. Isso é que é a mais-valia. Podemos rapidamente expandir para qualquer lado, ou seja, eu preciso abrir um escritório ou preciso ter uma delegação num país qualquer do mundo e eu rapidamente consigo ter essa capacidade. Porque o que acontece ao dia de hoje é, se quiser criar uma rede com escritórios espalhados pelo mundo, eu tenho que pedir aos operadores, tenho uma série de complicações, não sou ágil, não sou rápido. Exato. E aqui tenho capacidade de fazer isso. Portanto, estas soluções são muito importantes e vão-nos permitir isso. E daí, isso é também algo que estamos a promover. Portanto, já temos conectividade no nosso país, já temos algumas aplicações desenvolvidas. Agora, o que é que falta fazer? Realmente é puxar mais nos recursos e, claramente, nesta integração. Nós, muitas vezes, comparamos, né, aqui ao nível europeu, comparamos sempre com os nossos vizinhos do lado. Eles são muito mais organizados nesse aspecto. Eles sabem que eles têm a parte das regiões, mas eles têm muito mais entidades que conseguem desenvolver. Eles juntam várias áreas convidadas. Nós também estamos presentes em Espanha, nós participamos de algumas dessas empresas. Eles juntam várias tecnologias e eles conseguem rapidamente ajudar-se uns aos outros. E eu acho que é que eu digo que a nossa inovação precisa dar esse passo. Mas penso que temos todo o caminho para o fazer e estes planos já pensam nisso. Isso está claramente pensado. Depois o outro ponto que eu tinha aqui também, que acho que é importante, que tem a ver com a parte do compromisso e da execução. Pronto, nós nem temos compromisso, ou seja, quando saem as candidaturas, como agora o plano, nós temos candidaturas e conseguimos preencher, diria, os fundos que queremos recuperar. Mas depois, quando vamos para executar, é que não, temos mais alguma dificuldade. E é aí que eu acho que o nosso país tem que fazer isso. E acho que neste momento existem aqui drivers ou adventos que fazem isso. O 5G, na casa de digitalização, vai trazer aqui muitas possibilidades. Quer ao nível das Smart Cities, que eu acho que é onde nós temos que evoluir, e dá o exemplo dos SATs que íamos falar, ou seja, claramente na parte das regiões digitais,
Nós trabalhamos muito, temos muitos projetos em Espanha, em Portugal não temos tantos, estamos mais em fase ainda de... Lá está, estamos mesmo no início, que é mesmo, acho que é mesmo a altura certa. Estamos a arrancar. Para arrancar, exatamente. E tem uma coisa boa, às vezes não somos os primeiros, é que também já aprendemos com alguns erros que os outros... Absorver o que está à volta, exatamente, não é? Exatamente. Isso vai ser uma grande vantagem para nós, porque vamos já começar com essa experiência e, em simultâneo, temos o 5G, portanto, também vai acelerar. E eu acho que, claramente, ou seja, nós temos tudo para avançar na inovação, obviamente deixar aqui o foco, que é capital humano, e isso também compete às empresas e compete à sociedade no geral, e depois toda a parte da integração. E essa aí sim, hoje em dia temos ferramentas que podemos usar, tecnologias, como esta que eu já falei, do Software Defined Network, e agora também para falarmos aqui de todos os chavões, que é o chamado multi-domain da Cisco, que é claramente poder gerir a rede em qualquer espaço. Ou seja, qual é a vantagem? Eu posso ter um escritório novo, posso criar uma aplicação na cloud e rapidamente consigo comunicar com todos, consigo ter as políticas, por exemplo, de segurança em qualquer um deles, não tem que estar preocupação, ou seja, não é tão humano, é mais automatizado. E eu acho, e aí é que vamos inovar, temos capacidade, rapidamente, conforme pensamos, também conseguimos que a rede pense quase à nossa velocidade, e isso dá-nos essa capacidade. Portanto, eu acho que claramente temos espaço para crescer, não estamos ainda onde diria eu que estamos no caminho. Exatamente. António, de facto aqui as empresas acabam por ter um papel fundamental também, não é? Para ter este mindset e como o Bruno acabou de partilhar connosco, capital humano é muito importante. Segundo a tua opinião, o que é que consideras que efetivamente está aqui a travar as empresas para começarem este caminho? É o dinheiro? São os recursos humanos especializados? Falta de know-how? Falta de visão por parte das empresas? O que é que tu achas? Eu penso que esses fatores que mencionaste são todos muito importantes. E eu penso que a sua importância ou a sua criticalidade varia de acordo com o setor de atividade e de acordo com o tamanho da empresa. Agora, eu penso que isso é uma realidade no nosso país. Eu acho que a inovação sustentável, realmente o desenvolvimento e a competitividade das nossas empresas não vai acontecer sem a modernização das infraestruturas digitais. O Bruno já falou aqui de algumas das novas arquiteturas, dos novos trends, software defined, do multidomínio, mas porquê é que isto é importante? É importante porque vem possibilitar um conjunto de movimentos que é fundamental para realmente endereçar alguns destes desafios que mencionaste, nomeadamente a escassez de recursos humanos. Ora, se nós evoluirmos para redes software defined, para ambientes multidomínio, na realidade os processos vão ser mais automáticos. A maneira como operamos as infraestruturas digitais vai ser bastante simplificada e, portanto, nessa perspectiva, é uma forma de endereçar alguns destes desafios. Por outro lado, nós sabemos também que, nomeadamente a nível da administração pública, há claramente uma indicação de transição para cloud. E essa transição para cloud está a acontecer a nível global. Portanto, hoje em dia, as empresas, a administração pública, o próprio consumidor consome aplicações e quer um ambiente e uma experiência única. E desse ponto de vista, este movimento para cloud é um movimento que vai acontecer. E, portanto, nós vamos ter ambientes cada vez mais complexos e, portanto, a transição para cloud e essa experiência que é necessário dar não vai poder acontecer sem essa modernização e estas novas arquiteturas das infraestruturas digitais. Portanto, nós entendemos que esse aspecto é um aspecto fundamental. Há um outro aspecto que eu penso que também é crítico, que tem que ver com a escolha dos parceiros corretos, ou seja, empresas como a Cisco, como a WorkCom, trazem o conhecimento e a experiência que é fundamental para definir verdadeiros roadmaps da IT que permitam investimentos faseados, investimentos planeados e que realmente os projetos acrescentem valor e criem riqueza dentro daquilo que são os objetivos do país e das empresas. Sim. Realmente isto é um efeito, como o Bruno estavas a falar, em comunidade, não é? Isto só vai funcionar se tivermos integradores, se tivermos as empresas fabricantes envolvidas nisto. Bruno, aqui do teu ponto de vista, perante tudo isto que temos estado aqui a falar, que já partilhaste, que o António também partilhou, onde é que nós estamos mais para trás? Onde é que nós efetivamente temos que investir? Se pensarmos aqui em prioridades, ok, já se falou aqui de várias coisas, não é? Em termos de prioridades, onde é que nós temos que investir urgentemente? Eu diria que até aqui o investimento que foi feito, quando se fala em digitalização, é mais a desmaterialização dos processos, ou seja, mais fazer o que fazíamos no passado, mas deixar de ter em papel para passar agora a ter no computador. Isso é muito pouco, é muito redutor, eu diria que é o mais básico. Eu acho que aqui a adoção a estas tecnologias, ou seja, o que queremos aprender e acompanhar essas tecnologias, trazer aqui novos processos
novas formas de pensar, novas formas de agir, trabalhar, para sermos mais produtivos, é por aí. Eu até tenho aqui um exemplo de um cliente nosso que, por acaso tem na área do governo, uma instituição governamental, está presente no país todo, tem cerca de 400 escritórios, balcões, espalhados pelo país, e eles davam formação todos os anos, até com a questão da legislação, todos os anos tinham de dar formação aos seus agentes. E o que é que eles faziam? Inicialmente faziam Lisboa-Porto, ou seja, iam que as pessoas todas do país todo para Lisboa, para o Porto. Imaginem só em termos de custos, mas não falando nos custos, as pessoas todas deslocadas, normalmente era mais do que um dia, tinham que pernoitar, assim, tinham que estar. E hoje em dia isso já não é necessário, ou seja, investiram numa solução de, neste caso, videoconferência, mas com algumas capacidades, mais do que só videoconferência. O que é que eles conseguiram? Antes da pandemia faziam nos regionais, ou seja, iam até às capitais de distrito e faziam as sessões aí, mas depois começaram, por causa da pandemia, começaram a fazer a partir de casa. E hoje em dia tem todo o conforto de estar em casa. Mas isso era só, diria eu, que é a parte da desmaterialização. O que é que eles fizeram mais? Que é a forma como realmente os recursos, ou os colaboradores, vão aprender. Eles no passado tinham os blocos, apontavam tudo, estavam muito atentos ao que estavam a dizer para apontar, e depois queriam os slides, no final tinham sempre os slides. Hoje em dia é completamente diferente. Eles são muito atentos ao que está a ser dado, ou seja, estão a ouvir... A viver o momento e a observar. Obviamente podem ter alguns aparelhos, mas estão mais a aprender e a absorver e atentos à formação. E depois tem uma coisa boa, estamos a fazer a gravação e depois tem uma coisa que é o transcrito. Basicamente é fazer legendas do que se está a falar. Eles, quando depois têm dúvidas e querem rever a matéria, diria eu, o que eles fazem é, vão ao computador, procuram por as palavras-chave e têm todos os minutos os segmentos onde é que está sobre aquele tema. E depois vão ouvindo e vão vendo. Isto é que é a grande transformação. Não é só digitalizar, não é só... Não, é depois nós também adotarmos. E isso aí, estou completamente de acordo com o António, temos que ser todos como sociedade, não só passar para quem tem a responsabilidade do ponto de vista mais social e político, mas também de todos nós como intervenientes. E é aí que é a grande diferença. Eu dizia que isso é um dos pontos, ou seja, nestes investimentos que temos que fazer agora é não só esta tal digitalização do processo, mas a forma como nós o fazemos. Depois o outro ponto, também, e que é um ponto que cada vez mais, então no nosso país, parece que era um bocadinho que era só para os outros países, mas agora voltou mais, tem a ver com a segurança. Eu acho que esse é um tópico-chave, não só por estar na moda, mas porque é realmente muito importante. Porque hoje em dia, se nós queremos passar para um mundo digital, que é irreversível, portanto não conseguimos fugir disso, é um facto, portanto todos temos de estar lá, senão não conseguimos sequer, como sociedade, não conseguimos participar, é necessário termos segurança, ou seja, estarmos protegidos. Estarmos protegidos, a segurança hoje em dia não é a segurança de há um tempo atrás, não basta pôr um equipamento de firewall, uma proteção, não, é muito mais do que isso. E muitas das vezes, uma das coisas que são necessárias fazer não é só a parte da tecnologia, mas depois é todos os serviços associados a essa tecnologia. Todos os serviços geridos. Hoje em dia fala-se muito nos SOCs, nos Security Operation Centers. Ou seja, porquê? Eu até vou fazer aqui uma analogia, por exemplo, com os exemplos das empresas de segurança. Não é? Eu hoje em dia eu posso contratar uma empresa de segurança para ter ali um segurança à porta, mas isso é uma pessoa, até eu podia contratar. Mas depois quero uma videoconferência, quero câmaras de videovigilância. Também posso pôr. Mas depois já que a analítica do vídeo, ver quem são as pessoas que entram, que sentido, a que horas do dia. E o meu core não é tecnologia. Então, se calhar convém que haja alguém que percebe de tecnologia e consiga fazer isso. E depois, para além disso, hoje em dia existem muitas organizações e membros que partilham muita informação, o chamado intelligence, ou, se quisermos, alguns organismos. Por exemplo, em Portugal temos o CCERT e temos também algumas organizações internacionais, como o FIRST. O que é que fazemos? É tipo como fazem polícias, ou seja, eles partilham a informação e rapidamente, em segundos, conseguimos passar, se houver um ataque ou uma vulnerabilidade em qualquer parte do mundo, nós conseguimos atuar e proteger-nos disso muito mais rápido. Isso é uma grande vantagem. Portanto, eu diria, temos também de dar esse passo, ou seja, segurança tradicional, mas com esta camada de serviços que é muito importante. E só assim é que vamos conseguir estar protegidos, mesmo para ataques que nós nem imaginamos que possam acontecer, mas que eles poderão acontecer. E é isso que é preciso fazer. E em termos de investimentos, eu acho, e aqui vou um bocadinho ao setor público, que acho que a nossa contratação pública ainda está muito fixada no tradicional, que é investimento ao momento. Ou seja, eu invisto, tenho o ativo e está. Não, tem que haver, os serviços, por exemplo, não é algo que não é assim. É algo que é recorrente, é multianual. Tem que haver aqui uma série de mudanças também na mentalidade da forma como podemos contratar, para poder fazer esse tipo de contratos. Portanto, também dificulta as entidades a poder ter este tipo de serviços. Eu acho que essa é a grande mudança. Eu digo que estes dois fatores, a adoção e a segurança da infraestrutura, são os principais nesta fase. E a segurança tem sido um tema tão falado, não é? Nós, infelizmente, já tivemos vários episódios nesta questão. Infelizmente, não é? E felizmente para um lado e para o outro. Bom, estamos aqui mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa e gostava de deixar uma última pergunta que vou até dirigir a ambos. Falámos aqui já nesta questão do Estado, inclusivamente, Bruno, acabaste
de partilhar connosco aqui um exemplo do Estado, que, segundo a vossa opinião, o Estado atualmente consideram que está a reunir as condições favoráveis ao nível tanto do país como das nossas empresas, as universidades, para que de facto nós sejamos um mercado atrativo para um investimento nacional e internacional? E até que ponto é que vocês acham também que o próprio Estado está a dar o exemplo? António, comecemos aqui por ti. Eu penso que o Estado está a dar sinais importantes realmente dessa aposta. Temos vários exemplos. Podemos falar no Plano de Ação para a Transição Digital, podemos falar também nas recomendações que o CETIC, que é a entidade de consultoria para as tecnologias de informação e comunicação da administração pública, os documentos que tem emitido, um sobre recomendações para esta transição para cloud, mais recentemente também o documento que dá algumas recomendações relativamente à transição digital na administração pública. Portanto, eu penso que em termos de... Temos também os mecanismos financeiros associados ao Plano de Recuperação e Resiliência, Portugal 2030. Portanto, eu penso que estão criadas as condições, não só do ponto de vista da definição daquilo que é o essencial do ponto de vista programático, mas também temos os recursos financeiros para poder fazer essa aposta. Agora, eu acho que, do meu ponto de vista, é importante acelerar. O Bruno mencionou aquele estudo da União Europeia, o DESI. Esse estudo aponta que, obviamente, nós estamos a fazer progressos, evoluímos e ganhamos 3 posições no estudo deste ano relativamente ao ano anterior, passámos de 19º para 16º, mas continuamos a ter alguns desafios importantes. Desde logo, o tema de que, se olharmos para a média europeia, nós claramente estamos aqui numa ligeira tendência de afastamento relativamente à média europeia, o que eu penso que é preocupante. Portanto, acho que estamos no bom caminho, mas acho que é importante acelerar. E aqui o acelerar é também todos termos consciência de que temos que contribuir para este desígnio nacional. Acho que a transformação digital, a inovação é um desígnio nacional. Acho que todos nós conhecemos os desafios que temos a nível daquilo que também é a nossa competitividade, a produtividade, o nível salarial, e eu penso que este é o caminho para realmente conseguirmos criar uma economia desenvolvida, inclusiva e que permita realmente criar a riqueza necessária para passarmos para outro nível económico. Queria também realçar aqui um aspecto que eu penso que é muito importante. Do ponto de vista da Cisco, a Cisco já apostou no país, portanto já desde 2008 que tem vindo a investir no país e a considerar Portugal também como um país de investimento e, portanto, isto claramente em 2 vetores fundamentais, portanto, desde logo em localizar aqui um conjunto de centros de competências com pessoas altamente especializadas, formação superior. Portanto, neste momento a Cisco tem cerca de 1000 colaboradores baseados em Portugal, são cerca de mais de 30 nacionalidades diferentes e, portanto, o desafio neste momento é como é que conseguimos continuar a recrutar quadros especializados em Portugal. Este é um tema global que também tem que ser endereçado, portanto, hoje em dia a mobilidade, a pandemia trouxe esta nova realidade, que é nós podemos trabalhar para qualquer empresa a partir de qualquer ponto do mundo e, portanto, nesse ponto de vista, acho que enquanto país também temos que olhar para atrair este tipo de novos profissionais, para poderem trazer esse conhecimento e poderem basear-se aqui no país. Queria só referir também um outro aspecto, que é um programa que a Cisco também tem desenvolvido e que está ativo neste momento em mais de 40 países, que é o Country Digital Acceleration, que eu tenho a honra de liderar em Portugal e que em Portugal se iniciou em 2018, através de um memorando de entendimento que assinámos com o governo português na altura, que definiu um conjunto de áreas de colaboração, sendo que procuramos endereçar também nesta atividade aquilo que são as prioridades e os principais desafios do país. Portanto, desde logo a questão das competências, da capacitação das pessoas, porque eu penso que sem pessoas não é possível fazer a transformação. Exatamente. E nós, aliás, temos um desafio grande que é somos os países mais avançados em termos daquilo que são os serviços públicos digitais, mas depois temos claramente uma grande limitação em termos da adoção desses serviços e, portanto, não há inovação sustentável se essa inovação depois não for posta ao serviço da criação de riqueza e da melhoria da experiência e dos serviços. E, portanto, eu queria só salientar que a nível do programa Country Digital Acceleration, a Cisco tem desenvolvido também na área das competências digitais um conjunto de iniciativas em colaboração com a Portugal Digital, com o Encode 2030, e posso dizer que desde 2018 já formámos mais de 20 mil pessoas
É uma formação especializada, portanto, orientada para as carreiras profissionais, através do nosso programa Networking Academy, e já apoiámos mais de 40 projetos de transformação digital, desde a administração pública até ao setor privado. E, portanto, a Cisco está, no fundo, também a dar o seu contributo e acha que, em conjunto com os seus parceiros e com a WorkCom, empresas com a competência e a experiência da WorkCom, podemos realmente ser aqui uns catalisadores de inovação e de mudança. Finalmente, queria só dar um exemplo. O Bruno mencionou os Digital Innovation Hubs. A Cisco tem a honra de fazer parte do consórcio do Digital Innovation Hub, que é chamado Artificial Intelligence for Public Administration. É um Digital Innovation Hub nacional que também se candidatou à Rede Europeia Digital Innovation Hubs e que é liderado e aqui também fazer a ponte entre aquilo que é a administração pública, a academia e o setor privado, porque eu penso que esta colaboração e este entrosamento é essencial. E, portanto, este é um bom exemplo, e este é um bom exemplo de onde essa colaboração vai com certeza poder ser concretizada, em que, portanto, esse consórcio é liderado pela AMA, a Agência de Modernização Administrativa, e é também liderada pelo ISCTE-IUL, portanto, a Universidade, inclusivamente o Instituto de Políticas Públicas e Sociais, portanto, o Instituto do ISCTE, e também pela nova IMS. Portanto, acho que depois tem um conjunto de outras entidades, alguns parceiros mais tecnológicos, como a Cisco, mas também CCDRs e outras entidades da administração pública, e, portanto, acho que estão criadas condições, acho que temos o plano. Agora, é importante acelerar, é importante executar e é importante concretizar. Perfeito. Bruno, queres complementar aqui também? Concordo 100% com o que o António disse. Claramente a execução é fundamental. E retomava até aqui um bocadinho o que eu falei no passado. Ou seja, temos que acelerar na primeira pergunta, que é precisamente a questão do 5G, do advento. Ou seja, temos aqui um momento que se deve conjugar... Estão reunidas as condições, não é? Apanhar a onda. Apanhar a onda. Portanto, eu acho que também é um bocadinho aqui a questão de termos essa mentalidade de avançar e querer progredir, não estar na expectativa de ver o que é que dá. Não vamos avançar, porque as coisas mudam muito rápido. Nós temos exemplos, é pandemias, é guerras, ou seja, não vai parar, portanto vai vir outra coisa a seguir, portanto temos claramente de ser rápido. E quanto mais nós fizermos essa adaptação e esse acelerar para esses objetivos, mais vamos conseguir. E eu aqui só destacaria, porque eu já falei, que é a questão das cidades digitais, eu acho que é claramente onde temos de estar aqui uma grande aceleração. E eu diria que temos as condições todas. Neste momento é uma questão, diria que é de vontade e de arregaçar as mangas e começar a avançar. A tecnologia existe, os fundos existem, vamos lá, não é? Vamos lá, é isso, talento. E deixa-me só dizer uma coisa, o digital é uma grande oportunidade para realmente criarmos aqui um bocadinho ou eliminarmos aqui um bocadinho aquilo que são as desvantagens do interior relativamente ao litoral. Ou seja, o digital é igualitário deste ponto de vista. Pode realmente valorizar o interior e criar condições para que este investimento e criando as infraestruturas digitais que realmente tornem essas regiões competitivas, desse ponto de vista, pode atrair investimento e realmente dar aqui um impulso grande do ponto de vista daquilo que são os desafios do interior. Isso é muito pertinente, de facto, porque permite que todos estejam exatamente no mesmo termo de igualdade, com as mesmas oportunidades. Não é? Sim. Nós, por exemplo, o António falou de várias nacionalidades, mas nós mesmo a nível regional, nós temos colaboradores nossos hoje, como temos a facilidade de poder ter trabalho remoto, podem estar em Bragança, tem lá um recurso que é importante em Bragança, e não quer vir por alguma razão para Lisboa, claro. Eu consigo trabalhar e prestar o serviço na mesma, ele estando em Bragança. Portanto, temos condições para isso. Portanto, é um momento, realmente, é um momento. Em qualquer sítio podemos fazer. É um momento e tem que ser, de facto, este trio amoroso entre o Estado, as empresas e a academia. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um TechFlow by WorkCom. Resta-me agradecer aqui ao Bruno Banha e ao António por terem estado a partilhar o vosso tempo, a vossa experiência, o vosso know-how. E desse lado, aproveito para vos deixar o convite para nos acompanharem aqui, TechFlow by WorkCom, este espaço que vai estar dedicado a temas como inovação, tecnologia, redes, cibersegurança, e vamos estar sempre com especialistas do mercado. Até breve. TechFlow by WorkCom.